Nós tivemos falado com propósito no nosso coração sobre edificação da igreja, sobre propósito de crescimento da igreja, propósito de desenvolvimento da igreja. Nós tivemos falado sobre eclesiologia na semana passada. Então nós tivemos uma definição de que o estudo sobre a igreja, isso é a doutrina da igreja, o estudo dos aspectos tais como a origem da igreja no Novo Testamento, a sua organização e o governo e a sua missão. Então, isso já vem trazendo esse conhecimento. Falamos na mensagem anterior, e agora estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre este assunto relativo à natureza da igreja no Novo Testamento. E aí, na natureza da igreja no Novo Testamento, nós também tivemos falado um pouquinho no tópico primeiro, que a igreja tem uma origem divina. Nós falamos que a igreja tem uma origem divina. São 3 os aspectos da igreja, né? A igreja, ela se designa como um lugar, um certo lugar, um lugar próprio, onde a igreja se reúne. A igreja também, ela é uma igreja doméstica. O lugar próprio é a igreja local. Aí ela tem uma igreja doméstica, onde os irmãos se reuniam. Nós lemos lá em Romanos, né? Nós lemos lá em Romanos muito deste assunto. E Romanos capítulo 5 e versículo 11 nós vimos sobre a igreja local. E em Romanos 16 e 23 nós vemos a igreja doméstica. E também vimos em Efésios capítulo 23, capítulo 1 e versículo 22 e 23, nós vemos a igreja universal. A igreja universal. Só que a igreja universal aqui não é a igreja do Edir Macedo. Não, ela não é igreja, não é só a igreja do Edir Macedo, vamos dizer assim, porque também lá na igreja do Edir Macedo, Deus tem o seu povo para salvar, está entendendo? Deus tem os seus filhos para salvar, porque essa igreja universal é aquela que agrega em todo lugar, ela se agrega, ela se congrega em todas as igrejas, em todos os lugares, aqueles que adoram Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Aonde eles estão? Em qualquer lugar. Ele pode estar na África, ele pode estar na Indonésia, ele pode estar no Canadá, ele pode estar nos Estados Unidos, não importa, porque a terra é pequenininha aos olhos de Deus. A terra, diz a Bíblia, os Salmos, que ela é o escabelo do seu pé, é onde Deus, vamos fazer uma reflexão assim, onde Deus aponta o seu pé. Ou seja, você já pegou uma formiguinha? Sabe aquela formiguinha que vem no açúcar? Que você põe um açúcar assim em cima da mesa, está mexendo com açúcar, e aí naquele calor, aquela formiga começa a se andar, aí você pega e faz assim, ó. Você dá uma soprada, você dá uma dedilhadinha assim, ela vai longe. É assim, eu penso que Deus vê a gente. Nossa, essa semana eu tive uma experiência em que eu estava vendo uma formiguinha e eu fiz assim para ela. Eu falei, Jesus, é assim que o Senhor nos vê, tão pequenininho? Porque um outro texto da Bíblia diz que nós somos como uma gota d'água no oceano. Você pode perceber uma gota d'água no oceano, a contagem de água que ali tem, de gotas que ali tem? Portanto, a igreja universal é essa, é aquela que está em todo lugar. E quando o Senhor Jesus vier buscar esta igreja, esta é a igreja que Jesus vai buscar. Não tem um nome, não é a igreja batista, não é a igreja, outros nomes quaisquer que você já conhece, para não citar nomes aqui, já basta da universal, que é a igreja universal mundial, que está em todo lugar, aquela que o Senhor separou, chamou
que é um povo zeloso, especial e de boas obras. Esta igreja, ela tem origem divina. No pensamento de Deus, ela já era um plano definido antes da fundação do mundo. Vamos ver isso? Olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Efésios capítulo 1 e verso 4 diz que porque... Vamos lá, deixa você procurar aí, pode procurar. Efésios 1 e verso 4. Efésios está lá no Novo Testamento. Vamos aproveitar esse instante, porque é um momento que você pode manusear a sua Bíblia, né? Primeiro versículo, Efésios capítulo 1 e versículo 1, 4. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Olha o que ele diz ali. A palavra que o Senhor diz aqui, ó. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu, o Senhor já nos separou. Aquele que invoca o seu nome, que faz parte a igreja divina, a igreja que o Senhor já selecionou para si, ele já tem um propósito. Essa é a natureza, porque Deus já tem o propósito, ele já tinha um propósito nessa origem. O pensamento de Deus já estava definido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo vai descrever essa passagem tão maravilhosa. Isso significa, meu irmão, que você não está aqui por um acaso. Eu fui lá ver o pastor Edislão, né? Meu amigo, né? Como nós nos tratamos assim. Fui lá e agora estou aqui. Não, mas o Senhor já elegeu esse momento antes da fundação do mundo. Deus já proporcionou. Não é que ele predestinou esse momento. Ele já tinha em seus planos daqueles que o iriam glorificar no futuro. Deus já tinha planejado tudo isso. É tanto que antes mesmo de qualquer decisão humana, vem a decisão de Deus. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Hoje é um dia de estudo. Eu até convido os irmãos, quando forem nos dias de terça-feira, eu vou dizendo bastante capítulos, eu convido os irmãos a anotarem. Capítulo 8 e versículo 30. Mas se você sentir vontade de querer, eu tenho anotado aqui, eu faço as minhas anotaçõezinhas para depois passar para vocês, e eu posso também passar para você. Aí, Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim, olha que coisa linda que a palavra do Senhor diz: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus já tinha plano sobre essas coisas. Deus já tinha plano, mas só que Deus já tinha plano, e Ele ainda fez da seguinte forma: Ele nos deu. O que foi, meu amor? Não chora não, quer tomar água? Eu vou pegar para você daqui a pouco, tá bom? Não chora não. Aí, como Deus já tinha predestinado, Ele também lhe deu capacidade de você escolher. Ele deu capacidade de você ser uma pessoa que tem, de fato, uma mente que pode decidir, chamado-se livre-arbítrio, né? Você tem essa decisão. Deus já
condicionou esse instante. É você quem vai escolher o que você vai querer para a sua vida, porque Deus já determinou que o fato já tivesse acontecido. Senta ali um pouquinho, para daqui a pouco o vô vai terminar e vai te dar um livro, tá bom? Senta ali, pede ali o pulsinho, vai lá. Aqui, pega esse papel aqui, ó. Ajuda o vovô. Ah, você quer levar esse? Pode levar. Agora senta lá, tá bom? Fica ali, cuidado com o degrau. Isso. É bem, essa criança é maravilha, criança é maravilha. Essa é minha netinha, Violeta. Então, querido, continuando aqui o processo da natureza da igreja segundo o Novo Testamento. Então, isso está lá no Novo Testamento. Deus, antes da fundação do mundo, já te escolheu, já tinha planos para isso, já nos elegeu, e também em Romanos ele já nos predestinou. Mas ele é bondoso, ele é tão tremendo, que ele te deu condição para que você pudesse decidir. Por isso ele colocou a árvore lá no jardim do Éden, para que eles escolhessem qual caminho a chegar. Escolhemos o caminho mau sempre, né? O problema é esse, que nós sempre escolhemos os caminhos maus, e até hoje ninguém foi que pôde escolher o caminho certo do Senhor, e que pudesse pagar a nossa culpa, que por causa de um que pecou no início de tudo, por causa desse, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Mas, querido, não é pela natureza pecaminosa que nós vamos ir para o inferno, porque o Cristo veio mudar essa natureza, ele veio pagar, ele veio cumprir, ele veio estabelecer uma nova aliança, um plano perfeito. Tudo o que sucedeu através da nossa vida de ruim, em Jesus Cristo eles se transformam, em Jesus Cristo eles são mudados. Você sabia que por meio de Jesus Cristo até santo você se tornam-se alvo às suas vestes, de tal maneira você está tão contaminado, nós estávamos tão contaminados, que o sangue de Jesus nos purifica e nos torna santo, alvo mais que a neve. Eu gostaria que você também pudesse olhar agora, segundo a sua natureza, a igreja do Novo Testamento não é essencialmente uma organização, mas um organismo vivo. Paulo usa essa figura do corpo para expressar duas grandes verdades, e eu quero falar delas para vocês. Vamos voltar ali no livro de Efésios, que nós acabamos de ler, o livro de Efésios capítulo 1, e agora o versículo 22 e 23, olha só o que diz ali, nós lemos agora mesmo, Efésios, mas vamos ler de novo aqui, Efésios, volta lá, capítulo 1, 22 e 23, olha o que Deus fez. Porque a igreja no Novo Testamento, ela não é essencialmente uma organização, não é só isso aqui, não é só umas quatro paredes, entendeu? Ela não é só um exercício de uma abertura de empresa, não, ela é um organismo vivo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que magnífico, olha que coisa extraordinária. Deus cumpre tudo em todos. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Deus cumpre tudo em todos. Olha só que coisa tremenda. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas
o constituiu como cabeça da igreja. Ele foi constituído como cabeça. Nós somos o corpo e ele é o cabeça. Então, aqui o propósito é de nós entendermos que nós não somos uma organização apenas. Nós somos, na verdade, um organismo. Você faz parte do corpo. Você pode ser um membro do corpo. E isso é tão interessante. A sua função como parte deste corpo é extraordinária. Veja se você consegue cortar uma orelha sem sentir dor no restante do corpo. Veja se você consegue cortar um dedo sem sentir parte do corpo. Agora, se você corta a unha, você não sente dor, mas ela cresce de novo. A orelha, o dedo, eles não vão crescer de novo, não. Você está entendendo? Porque o que aparece ser insignificante como cortar uma unha, ela volta de novo, porque ela tem uma função, ela tem uma qualificação, ela tem uma necessidade de estar lá. Você faz parte deste corpo como um organismo vivo, você faz parte porque você é muito importante para o reino de Deus. Então, nós vimos aqui em Efésios, capítulo 1, e versículo 22 e 23. Agora, nessas duas grandes verdades, nós temos aqui a estreita comunhão entre a igreja e o Cristo. Ele é o cabeça e nós somos parte dele. A estreita comunhão entre os membros que a compõem, isto significa que o crente pertence a Cristo e também pertence uns aos outros. Eu sempre fico preocupado com o número de gente na igreja. Não dá para mentir, não posso mentir, porque nós temos bastante coisas que precisamos do exercício dela. Precisamos da contribuição dos irmãos, das ofertas, do dízimo, para manter a organização de pé, né? Pagamos os compromissos com os quais nós fazemos. Então, nós precisamos de pessoas, é fato, mas não só por esse motivo, mas porque elas são um organismo vivo. Veja que você é parte, não tem como ser igreja se não pertencer à igreja. Tem como ser corpo, membro no corpo sem pertencer ao corpo. Olha a importância que tem de nós sermos parte deste corpo, sermos membro que compõe esse corpo. Querido, não vou nem falar para você tirar, mas imagine só, ou você já deve ter visto, um membro do corpo fora do corpo. Qual o tempo de vida que ele tem? Não quero nem que você leve para um modo científico de colocar dentro do gelo, aquela coisa toda, mas ele vai se estragar lá também. Precisa de uns cuidados para durar um determinado tempo. Mas, querido, ele não vai ter função nenhuma fora do corpo. Ele pode estar guardado no congelador e permanecer com vida por alguns períodos, né? Não é assim que é feito para doar-se um órgão para o outro. Então, agora, isso que eu quero dizer é que você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte do corpo, eu faço parte do corpo e temos função. Isso também nos remete a um pensamento de que eu não devo maltratar outra parte do meu corpo. Eu não devo ficar obsoleto a dor do outra parte do meu corpo. Obsoleto, eu não devo abandonar, eu não devo desprezar. Você pode desprezar uma unha do seu pé? Não pode. Você não pode desprezar um olho, você não pode desprezar um membro qualquer que seja do corpo, porque todo ele tem uma função, até um fio de cabelo tem função no corpo. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Porque nós pertencemos a este corpo, nós pertencemos a esta igreja, onde Cristo é o cabeça. A igreja do Novo Testamento é essencialmente cristocêntrica. Já no Antigo Testamento a igreja era teocêntrica.
Os judeus têm a igreja como teocêntrico, ou seja, Deus no centro, né? Jeová, né? O Pai, Ele, Criador do universo, tudo. E depois veio um período em que ficou homocentro, né? Antropologia, antropólogos, pessoas que pensam no homem, o homem como o principal órgão da sociedade, o homem central. Então, esse período são antes. Agora, no Novo Testamento, vai surgir o cristocêntrico, ou é necessário que seja para a igreja ser fundamentada, ter estrutura. Cristo, para ela ser verdadeira, Cristo tem que ser o centro, senão ela é falsa, senão ela é vã. Se Cristo não for o centro, está errado. A sua pessoa, obra e ministério determinam a estrutura e a vida da igreja. Cristo determina a obra, o ministério e a estrutura e a vida da igreja. Vamos ver isso no processo como Jesus trabalhou no seu serviço, ele servindo a igreja. Olha lá em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10 e versículo 43. Marcos está lá no Novo Testamento, depois de Mateus, já vem o livro de Marcos. Isso, Mateus. Uma dica também para nós entendermos como procurar os livros na Bíblia. Quando você abre a Bíblia no meio da Bíblia, assim, você bem no centro, assim você vai cair entre Salmos, Jó, Provérbios. Você está ali dentro. Você abriu. Se você abrir ela para o lado direito, um pouquinho mais, você vai cair para o final, Apocalipse, aí você vai voltar. Depois você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, entendeu? E o final desse Novo Testamento é Apocalipse. Então é só para que você tenha acesso a isso. Então veja o que diz lá. Marcos capítulo 10 e versículo 43 e 45 a 45 diz o seguinte, eu vou ler para você, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Jesus Cristo está dizendo isso para a obra funcional da igreja. Aquilo que eu estava dizendo quanto à importância de todos os órgãos, seja ele o menor órgão no corpo, ele tem muita importância. Então, em qualquer um desse que queira ser grande, um braço que queira ser melhor do que o outro, ele deve ser serviçal, ele vai ser servir, porque você não lava uma mão se não tem como a outra. É necessário. A não ser que quando você perde um órgão, Deus vai dar capacitação para a outra. Sabe o olho? Eu, por exemplo, só enxergo de um olho, mas o meu outro olho enxerga quase 120%. Brincadeira. Eu tenho 80% do outro olho no meu olho bom. Eu enxergo muito bem. E ainda eu uso óculos, né? Para melhorar, porque o óculos vai descansar, o óculos vai melhorar a visibilidade. Para mim, se eu tiro o óculos, eu perco um pouco da nitidez das palavras. É isso que eu quero dizer. Você já percebeu, e olha porque eu enxergo, você já percebeu qual é a capacidade de uma pessoa que é cego de nascença, ou que se torna cego? Ele desenvolve uma outra capacidade muito forte. Nós temos uma tia, a Otávia, ela está cega já há um bom tempo, mas Deus deu uma capacidade tão grande para ela, que ela cuida da casa dela sozinha. O esposo dela, Deus já levou, e ela não depende dele para nada.
Já não dependia, porque ela conta o dinheiro, ela põe a mão assim no dedo. Se você fechar o olho e pegar, eu te der uma nota, eu acho que dificilmente você vai conseguir detectar que nota que é aquela. Mas se você der qualquer nota para ela, ela identifica com uma facilidade. Ou seja, Deus qualifica o outro órgão para quando se falta um, porque Deus dá capacidade, Ele é quem capacita. Então, o versículo 44 diz: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. A importância, meu irmão, de que a igreja coloque Cristo no centro, o responsável de todas as coisas, porque o versículo 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A importância do que eu quero dizer para vocês aqui, cada um desses versículos tem uma gama muito grande para nós aprofundarmos, mas eu quero dizer para você que a importância do Novo Testamento, que é essencial o Cristo se tornar o centro da nossa vida, o cabeça da nossa vida. Você fazer alguma coisa, você saber que você está sendo guiado por Cristo, ou melhor, você precisa ser guiado por Ele, porque os órgãos têm função próprias, não tem? Ele tem função própria, cada um tem uma função própria, mas se ele é governado pelo cabeça, ele vai fazer a coisa certa, né? Que quando você já tem uma martelada no dedo, segurando um prego com a mão e o martelo com a outra, e você sente a martelada no dedo? Ai, Jesus! Sabe o que é isso? É que a sua cabeça, você não coordenou o local certo para acertar, em um pequeno estado de lapso de memória, você perdeu. E aí você acertou o seu dedo e você mesmo sente a dor. Por quê? Agora, quando nós somos guiados, liderados, transformados, regenerados, vivendo em plena comunhão com Cristo, essas coisas não vão acontecer. Deus vai guiar a nossa vida e nós seremos guiados perfeitamente. Outra coisa, veja só a importância, eu vou pular um pouquinho aqui, porque nós já vamos encerrar. Eu falei aqui sobre o serviço de Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. Ou seja, se Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido, quanto mais nós, quanto mais você e eu, que deveríamos servir mais ao outro, não queremos servir, não queremos estar no serviço do Senhor. É muito importante quando você está disponível para a cabeça. É muito importante quando você está disponível para o Senhor no corpo, deixando Cristo guiar a nossa vida. Jesus Cristo é o pastor e rei, por isso a igreja se exercita na missão pastoral. Por isso que a igreja precisa de que nós sejamos guiados como ovelhas, olhando para essa tipologia, que é uma realidade, que Cristo, Ele é o rei, Ele é o pastor e Ele é rei. Agora, veja só, toda a igreja deve praticar admoestação, toda a igreja deve praticar aconselhamento, toda a igreja deve praticar ajuda. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10 e versículo 24, olha que coisa extraordinária o que diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus está depois de Efésios, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 24. O texto diz assim, eu vou ler para você aqui enquanto você vai procurando. 10 e versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O nosso relacionamento aqui, ele não é simplesmente, porque às vezes
não é simplesmente um fator comum de nós nos reunirmos aqui. Nós nos reunimos aqui para que eu possa olhar nos olhos do Tiago e falar com ele. E esse toque, esse olhar tem uma expressão, é uma expressão e ela tem uma fala, e ela merece uma resposta. Muito bom quando nós conseguimos perceber que é a necessidade que está passando o irmão, que nós possamos, que nós podemos entender a dificuldade que ele está passando, porque às vezes a pessoa não fala, mas está sentindo, e ela precisa de ajuda. Querido, por que nós oramos constantemente, todas as vezes que nós viemos para a igreja? Por que tem que orar todas as vezes pelas mesmas coisas? Por que temos que orar uns pelos outros? Por que temos que orar por coisas que a gente nem sabe que pode acontecer ou que esteja acontecendo? Porque existe um mundo de potestades, um mundo espiritual anticristo, que trabalha longe ou para tirar as pessoas do caminho de Cristo, que trabalha, vive a distância do cristianismo, vive a distância do cristocêntrico e quer tirar quem está no meio, no caminho, na verdade, andando na justiça. Querido, eu vou dizer só mais esse ponto aqui, porque é muito importante que os irmãos entendam que nós devemos admoestar uns irmãos, nós devemos ter prática de aconselhamento, ajuda um pelo outro. É importante, mano. É muito importante, é muito importante. Todos são responsáveis no sentido de reabilitar o irmão errado e a levantar o irmão caído. Querido, nós não temos que condená-lo. Quem condena não somos nós, quem julga não somos nós, quem vai mandar para o seu destino não somos nós. A nossa missão, a nossa responsabilidade é no sentido de reabilitar, e Deus ainda vai dar galardão que nem precisaria dar, Ele ainda vai dar presente para aquelas pessoas que conseguem ajudar um irmão a sair do caminho errado. Se nós ganharmos uma pessoa que ela deixe de praticar o caminho torto, o caminho errado, a Bíblia diz que ainda Deus vai colocar pedras preciosas sobre a nossa coroa. Sabia que você vai ter uma coroa? Sabia que você vai receber uma coroa lá no céu? Se ficarmos fiel, se formos até o fim, se permanecermos no propósito do Senhor, além de nós irmos morar com o Senhor Jesus, Ele vai colocar uma coroa, e se nós tivermos reabilitado alguns irmãos do caminho errado, vamos receber esse presente do Senhor. Eu gostaria que você lesse em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas está logo ali pertinho de Hebreu, para trás um pouquinho. Aonde você encontrou Hebreu para frente, você volta um pouquinho, acho que uns 5, 6 livros ali, tão pequenininhos, você vai ver Gálatas. Veja no capítulo 6, e versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha: levai as cargas uns dos outros, e cumprireis as leis de Cristo, a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você carregar as cargas, se nós pudermos facilitar com a carga do nosso irmão, ajudando ele a vencer as barreiras da vida, não só você, não só aquela pessoa que recebeu ajuda vai se sentir feliz, mas eu acho que não tem nada mais gratificante do que você poder ajudar uma outra pessoa, não é? Você já pediu para Deus ajuda para poder ajudar outras pessoas? Se não, peça a Deus, peça ajuda a Deus para poder ajudar outras pessoas, e assim você vai ver como é extraordinário você conseguir ajudar uma pessoa a sair do seu estado
de dificuldade. Querido irmão, nós estamos aqui nesse propósito de eu falando aqui sobre a natureza da igreja, quando Cristo é o centro, quando Cristo se tornar o cabeça da humanidade, da igreja. Ela é indiscutível, mas Cristo quer se tornar o cabeça das pessoas do modo geral, de todo mundo. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a humanidade. João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer nele não vai morrer e vai ter a vida eterna. Então, eu convido você a viver, a buscar esse fortalecimento. Isso que eu estou passando para os irmãos é para que você se fortaleça, para que você se enriqueça da glória de Deus. Talvez as minhas palavras, querido irmão, não sejam tão belas, tão bem colocadas, tão bem ajustadas, da maneira que você gostaria, porque às vezes nós vamos em algum encontro. Por que nós vamos em alguma convenção? Pastores também vão em convenção, pastores também vão em eventos para ouvir outros pastores. Irmãos, nós vamos para ouvir outros irmãos, porque Deus dá sabedoria diferente para cada um. Agora, eu oro a Deus para que o Senhor fale com o seu Espírito Santo melhor no seu coração, que o Espírito Santo te faça entender, porque às vezes você ouviu um sábio entendido, com muitos conhecimentos sobre todos os assuntos, não vai te proporcionar uma aproximação de Deus, ou pode não proporcionar. Mas o meu propósito é que você se aproxime mais de Deus, viva para Ele, deixe Cristo reinar no seu coração. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Espírito Santo, Tu conheces, Senhor, o nosso propósito, nossos pensamentos, e eu sei, Senhor, que nesta hora o Senhor nos trouxe entendimento sobre esse assunto, Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, para falar no profundo do coração dos Teus filhos sobre o quanto Ele é importante no reino dos céus, o quanto o Senhor tem dado a Ele privilégios, ó Deus, para pertencer a esta igreja. Ele faz parte desse organismo vivo, aleluia, que o Senhor instituiu desde o começo, antes da fundação do século, Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor. O Senhor já tinha predestinado que este momento seria um momento precioso, e assim, Senhor, eu louvo a Ti e rogo-te, Pai, que amadureça esta fruta, amadureça, Senhor, essa bênção que o Senhor colocou no nosso caminho para trabalharmos juntos, Senhor. Oh Deus, Tu és fiel. Eu rogo-te para que abençoe cada um dos Teus filhos, muito mais do que as minhas próprias palavras, em nome de Jesus.